misturava a solidão. Às vezes, a cidade se torna sufocante, com seu barulho constante, a agitação incessante e as preocupações cotidianas. Então, decidi que precisava de um tempo para mim, longe da correria, em um lugar onde a natureza fosse a única companhia. Foi assim que encontrei essa trilha isolada, no meio de uma floresta densa que todos diziam ser praticamente intocada. Era uma manhã de outono quando eu comecei a jornada. O ar estava fresco e a paisagem, com as árvores ainda parcialmente vestidas com folhas douradas, parecia quase mágica. Eu estava empolgado, com a sensação de que estava prestes a viver algo único. O terreno era acidentado e as trilhas não eram bem marcadas, mas aquilo era exatamente o que eu buscava. Um desafio pessoal, uma fuga da rotina. Como era de se esperar, a tranquilidade da floresta envolvia uma paz que só os lugares realmente remotos podem oferecer. O único som que ouvia era o canto esporádico de um pássaro, o vento nas folhas e o leve estalo das minhas botas no solo úmido. Por mais isolado que fosse, parecia um refúgio perfeito. Mas havia algo mais ali. Algo que, na hora, eu não consegui perceber, mas que de alguma forma me incomodava. Talvez fosse a quietude, ou talvez fosse o fato de que a floresta parecia estar mais viva do que o normal, como se estivesse me observando. Passei o dia caminhando, sem pressa, apreciando a beleza de tudo ao meu redor. A única coisa que me deixava desconfortável era a sensação de que algo estava levemente fora do lugar. Não conseguia definir o que exatamente era, mas sentia uma presença no ar. As árvores, altas e densas, pareciam formar um corredor natural, e eu mal conseguia ver o céu através delas. O silêncio era profundo, quase absoluto. Eu estava imerso na natureza, e por um breve momento, até me senti parte dela. Mas quando a noite começou a cair, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se a floresta tivesse se fechado ao meu redor, tornando-se um lugar diferente, mais ameaçador. Talvez fosse a falta de luz, ou o som do vento que agora parecia mais forte. Mas algo dentro de mim começou a questionar se esse era realmente um bom lugar para estar. Porém, eu estava determinado a seguir adiante. Afinal, essa era a minha chance de ter uma experiência única. Algo que me faria sentir mais vivo do que nunca. Era apenas o começo da minha aventura, ou pelo menos foi o que eu pensei. Já era tarde quando comecei a perceber que algo estava realmente estranho. O céu, antes limpo e vasto, agora estava coberto por nuvens densas que bloqueavam a luz da lua, deixando a floresta ainda mais escura e ameaçadora. O vento, que até então era suave, se tornava mais forte, sussurrando entre as árvores de forma quase humana. Eu sabia que precisava encontrar um lugar seguro para acampar, mas o instinto me dizia que não seria tão fácil. A trilha à minha frente parecia se estreitar a cada passo. As árvores, de uma maneira quase imperceptível, estavam se aproximando, criando um espaço mais fechado. Eu parei para observar. Não era só a sensação de claustrofobia, mas algo mais. Algo como se a floresta estivesse de alguma forma se fechando sobre mim. Como se me conduzisse para um lugar onde eu não deveria estar. Foi quando ouvi o primeiro som estranho. Um estalo, distante, como se alguém estivesse pisando sobre galhos secos, quebrando o silêncio da floresta. Olhei ao redor, mas não vi nada além das sombras que se alongavam ao meu redor. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas o vento ou algum animal se movendo por ali. Mas a sensação de que algo ou alguém estava me observando cresceu. Decidi continuar a caminhada, mas agora mais atento. Cada passo parecia mais pesado, como se o terreno estivesse ficando mais difícil de atravessar, mesmo que eu estivesse na mesma trilha. Foi então que, de repente, o som retornou. Desta vez, mais perto. O estalo, seguido por uma leve pressão no ar, algo que você sente na pele, como se o ambiente ao redor tivesse mudado de alguma forma. Eu parei imediatamente, congelado. A sensação de que eu não estava mais sozinho era palpável, mas, ao olhar para os lados, não havia nada. Só as árvores e o nevoeiro denso que começava a se formar ao meu redor. Eu tentei ignorar a sensação, mas a tensão estava ficando insuportável. Quando me virei para continuar minha caminhada, algo na trilha me fez parar novamente. Ali, no chão, perto da borda da trilha, havia uma pegada. Não uma pegada qualquer,
mas uma marca grande e profunda, com a forma de algo não humano. A princípio, pensei que poderia ser de um animal selvagem, mas não era como nada que eu já tivesse visto antes. A impressão na terra estava muito mais estranha, de um formato que não combinava com nenhum animal da região. Agora eu sabia que não estava apenas ficando paranoico. Algo na floresta estava me seguindo e não fazia sentido. Não tinha como um animal ter deixado aquela marca ali, bem no meio da trilha, em um local que eu tinha acabado de passar. A sensação de estar sendo observado só aumentava, e algo me dizia que, se eu não tomasse cuidado, eu poderia nunca mais sair daquela floresta. A noite continuava a se arrastar enquanto eu tentava manter o foco. Cada passo parecia mais cansativo, como se eu estivesse sendo puxado para trás, mas algo me impelia a continuar. Eu precisava sair daquela floresta, mas o caminho parecia interminável. O som das folhas secas estalando sob meus pés era o único barulho que se destacava naquelas horas de escuridão impenetrável. Mas então, algo diferente aconteceu. Eu ouvi um som, distante, mas claro como o cristal. Algo estava cantando. Não era uma melodia qualquer, era um sussurro, algo baixo e arrepiante, que parecia vir de algum ponto muito mais distante, mas ao mesmo tempo tão perto que minha pele formigava. Não era uma canção normal. Não tinha ritmo nem harmonia. Só uma sequência de notas dissonantes que se entrelaçavam e desapareciam na brisa fria. Fiquei parado, sem conseguir me mover. O som parecia me envolver, como se as árvores estivessem cantando para mim. Eu olhei para o lado, mas as sombras se moviam de forma estranha. Tudo estava distorcido. As formas das árvores pareciam se contorcer, esticando-se para mim de maneira antinatural. Não pode ser, pensei. Deve ser a fadiga, deve ser. Mas o som continuava, mais alto agora, como se estivesse se aproximando. O canto parecia ter uma qualidade que não pertencia àquele lugar, àquele mundo. Eu tentei caminhar mais rápido, mas as pernas estavam pesadas, como se o chão estivesse me segurando, tornando cada movimento mais difícil. O som continuava lá, e eu não sabia se ele estava vindo de dentro da floresta ou de algum lugar dentro da minha própria mente. Quando finalmente consegui me mover de novo, o som parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressor, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Eu olhei ao redor, mas não vi nada. Só a escuridão e o nevoeiro que agora tomavam conta do caminho. Eu sabia que estava me aproximando de algo. Algo que não queria que eu saísse da floresta. Algo que estava fazendo tudo o que podia para me prender ali. Eu estava começando a me perder na floresta. As árvores pareciam se fechar ao meu redor, e o caminho desaparecia sob os meus pés. Mesmo assim, eu não parava de andar, impulsionado por uma sensação que não sabia de onde vinha. Algo estava me guiando, ou talvez me empurrando. O silêncio era ensurdecedor, mas então ele foi quebrado. De repente, uma figura apareceu diante de mim. Uma silhueta pálida, quase translúcida, que surgiu do meio da névoa espessa, como se tivesse saído do próprio chão da floresta. Não havia som enquanto ela se movia. Não conseguia ver os detalhes de sua face, mas havia algo de familiar, algo de errado, que me fez sentir uma onda de pavor. A figura parecia se distorcer à medida que me aproximava. Às vezes parecia mais alta, outras vezes mais baixa, como se estivesse se contorcendo de uma forma que não deveria ser possível. O que mais me arrepiava, no entanto, era a sensação de que ela estava me observando, estudando cada movimento meu. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam presas, imobilizadas pelo medo. Um medo primitivo, que parecia vir das profundezas da floresta e agora se infiltrava em minha mente. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía, como se o próprio a tivesse se tornado pesado demais para ser expelido. Eu só conseguia me mover lentamente, um passo após o outro, cada vez mais próximo da figura. Eu não sabia quem ou o que era, mas sabia que estava ligada a tudo o que estava acontecendo ali. Quando finalmente estive a poucos metros de distância, a figura desapareceu, como uma fumaça sendo dissipada pelo vento. Mas não desapareceu completamente, algo ficou. O ar estava pesado, denso, como se tivesse se preenchido com um peso invisível. Eu sabia que não estava mais sozinho. E então, uma voz.
Não era uma voz humana, mas era clara e distinta. Uma voz grave e arrastada, como um eco distante, que parecia vir de dentro de minha cabeça e ao mesmo tempo de algum lugar bem distante. Eu mal conseguia entender o que dizia, mas a sensação de desespero e a certeza de que algo muito ruim estava prestes a acontecer se intensificaram. O vento aumentou, cortando minha pele com um frio gélido que parecia atravessar minhas roupas. Cada passo que eu dava se tornava mais pesado, como se a própria floresta estivesse tentando me prender ali. Meu corpo estava exausto, mas uma força invisível me mantinha em movimento, me arrastando para frente, sem possibilidade de fuga. Eu não sabia mais o que era real. As sombras ao redor pareciam se mover de forma independente, como se algo as estivesse controlando. Eu sentia uma pressão sobre minha mente, como se uma força sinistra estivesse tentando me invadir. E então, de repente, a figura voltou. Ela estava mais perto do que nunca, quase à minha frente, e dessa vez eu a vi claramente. A silhueta, distorcida e pálida, agora tinha um rosto, ou algo que parecia um rosto. Não era humano, mas uma máscara de desespero e agonia, com olhos vazios e uma boca retorcida em um grito silencioso. Uma imagem tão aterrorizante que minha mente quase não conseguiu processar. Ela me observava, e eu sentia que não podia mais escapar. Algo estava se conectando entre nós, algo profundo e antigo. Eu estava prestes a entender, ou talvez fosse tarde demais para entender. Eu finalmente consegui respirar novamente, mas o ar parecia denso, e o medo que tomava conta de mim era maior do que tudo o que eu já tinha sentido. A sensação de que eu estava prestes a perder minha alma era incontrolável. Era como se aquela floresta fosse uma prisão e a figura, o guardião de uma realidade além da minha compreensão. E então, no silêncio absoluto, uma palavra, só uma, mas que gelou meu sangue. Você. E foi quando percebi que não estava apenas preso àquela floresta. Estava preso a um ciclo eterno, sem saída. O mesmo ciclo que aqueles que entraram antes de mim também vivenciaram, e que agora eu era parte.